dia a todos. Legal essas lembranças. Então, estamos tratando Romanos 12. Romanos 12, como vimos ontem à noite, começa a parte prática do desenvolvimento da teologia de salvação que nós vimos em Romanos 1 a 11, que trata da condenação do homem, a justificação pela fé, a santificação que nós temos em Cristo Jesus, e então a união que nós temos no só corpo. Então, algo que nós precisamos estar ciente de que, nesse momento da história da igreja, a igreja começa sendo 100% judeus que reconhecem Jesus como Messias. Então, o texto que o pastor Valdeci acabou de ler, de Ana e Simeão, são judeus que estão esperando a vinda do Messias, reconhecem Jesus Cristo como Messias. Então, a igreja começa com judeus que estão esperando o Messias chegar, reconhecem que Jesus Cristo é o Messias, reconhecem que o sacrifício dele na cruz é a sua salvação. Então, no início, a igreja é 100% a judeus que reconhecem Jesus Cristo como Messias. Mas Jesus fala aos discípulos que a missão dele é muito maior do que apenas o povo de Israel. E o plano dele, a missão de redenção dele, desde Abraão, é que através do povo de Israel, através dos judeus, que todas as nações serão abençoadas. Então, o povo de Israel é um povo escolhido por Deus, com o objetivo de, através desse povo escolhido, esse povo abençoado, esse povo separado para Deus, de abençoar outros povos. Só que acontece que o povo israelita, o povo dos judeus, começaram a se ver como um povo exclusivo, um povo que se exaltava acima dos outros povos. Se achava algo muito especial por ser o povo escolhido, ao ponto que menosprezávamos outros povos, pensava muito a respeito de si mesmo. Então, Jesus diz, não, ele dá a missão para os discípulos de pregar o evangelho, de testemunhar o respeito de Jesus em Jerusalém, em Judeia, Samaria, até os confins da terra, para que haja adoradores de Jesus, haja discípulos de Jesus entre todos os povos. Então, um dos propósitos que Paulo tem no livro de Romanos, isso que ele trata em Romanos 9 a 11, é querer demonstrar que Deus sim, o plano de Deus de redenção dos povos inclui não somente judeus, mas inclui os gentios, e que nós somos todos unidos num só corpo. Então, ele começa capítulo 12, chamando o povo de Deus a colocar sua vida no altar, a viver uma vida de santidade, que foi o assunto de ontem. Então, nosso tema para o final de semana é transformação em 3 áreas. Primeiro, a santidade, que foi tratado ontem. Hoje nós vamos estar tratando de manhã o assunto de humildade.
E hoje à noite, então, vamos dar continuidade no assunto de amabilidade. Mas sempre é um perigo quando um povo se vê como escolhido por Deus, separado por Deus, santificado, separado do mundo por Deus. O perigo nisso sempre é orgulho, como aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel se achava algo especial por ser povo escolhido, ao ponto que pensava menos dos outros povos. Chegavam a falar que os gentios eram combustível do inferno. E os gentios não eram, na realidade, um povo, era apenas combustível para o inferno. Imagina! Então, ontem nós falamos sobre vidas santificadas, vidas colocadas no altar do Senhor, vidas separadas do mundo. Então, eu acho muito apropriado que Paulo segue exatamente esse chamado para a santificação, para a separação do mundo, com essa exortação. Versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentro de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Que vocês trabalham a área de humildade, que é o nosso assunto de hoje. Nós vamos trabalhar sobre transformação na área de humildade, entendendo que o objetivo que Paulo tem para a igreja é que sejamos um povo unido num só corpo. E nós precisamos entender, então, que a unidade da igreja depende da humildade dos seus membros. Se a igreja vai ser uma igreja unida, incluindo judeus e gentios, se a igreja vai ser uma igreja unida, onde nós temos pessoas em diversas fases de maturidade espiritual, nós precisamos ser uma igreja que vive na prática de humildade. Porque o perigo de ter uma vida no altar, uma vida santificada, uma vida afastada do mundo, é começar a se achar, começar a se ver como santo, começar a olhar com menosprezo para outros que não experimentam a mesma graça que nós experimentamos. O fato que nós podemos ser santificados é pela graça de Deus. Nada do merecimento nosso. Jamais podemos dizer, eu sou crente, escolhido por Deus, santificado por Deus. Louvado seja meu nome. Louvado seja o nome do Senhor, é só pela graça que isso acontece. Então, nós vamos estar essa manhã olhando esses aspectos de humildade, começando então com a definição de humildade. Então, o que é em si humildade? Paulo define, eu gosto muito dessa definição de Paulo. Cada um de vós que não penses de si mesmo além do que convém. Humildade não é pensar menos ao seu próprio respeito. Não é você se colocar e dizer, eu sou nada, eu sou ruim, eu sou péssimo mesmo. Não, humildade não
é sinônimo de uma baixa autoestima. Se você diz, eu não sou nada, sou zero esquerdo, isso não é humildade. Humildade não é pensar menos ao respeito de você mesmo. É pensar ao respeito de você mesmo menos. É simplesmente você pensar em outros e não ficar focando em você. Não pensa ao seu próprio respeito. É pensar a respeito dos outros. Considerar outras pessoas. Então, não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. Ou seja, pensar com moderação é o seu próprio respeito. Essa palavra moderação é uma palavra que nós não usamos no dia de hoje. Eu estou pensando com moderação ao meu próprio respeito. A gente vê essa palavra moderação e a gente realmente não entende exatamente o que ele está dizendo. Então, essa palavra poderia ser traduzido com seriedade, com sobriedade, com equilíbrio. Ou seja, ter uma visão equilibrada ao respeito de você mesmo. De você não pensar muito alto, também não pensar muito baixo, mas você tem uma visão equilibrada, que você tem uma visão sóbrio ao respeito de quem você é. Você não é uma pessoa com muitos altos e baixos, mas que você é estável, sóbrio, equilibrado ao respeito dos pensamentos sobre si mesmo. Nós temos a tendência, muitas vezes, de ser muito descontrolado. As nossas emoções, autoestima, ele varia muito. Quando a gente está feliz, acertamos alguma coisa, saímos bem na prova da escola, recebemos um aumento de salário, recebemos um elogio, faz uma coisa bem feita, a gente, nossa, que bom, ficamos animados. Aí depois, quando ficamos reprovados na prova, quando somos demitidos, quando acontece algo que a gente não quer, tem dor de dente, alguma coisa assim, e a gente pisa na bola no emprego, a gente briga com a esposa, chuta o cachorro, eu sou zero, eu sou nada. E a gente tem essa visão de si mesmo que vai em cima, e depois vai embaixo, e vai em cima, e é montanha-russa. Nos nossos pensamentos a respeito de si mesmo, e Paulo diz que nós devemos pensar com moderação. Ser equilibrado quando olhamos para nós mesmos. Diante de uma vitória, nós entendemos que é tudo pela graça de Deus e para a glória de Deus. Se conseguir fazer alguma coisa certa, é para a glória de Deus, é só a graça de Deus que permitiu isso. Quando eu piso na bola, eu entendo que a graça de Deus, mesmo assim, pela graça de Deus, ainda sou filho de Deus, eu sou amado por Deus, sou querido por Deus, sou usado por Deus, sou perdoado por Deus. E diante das minhas falhas, eu posso então dizer, sim, mas Deus me salva. Eu não vou no fundo do poço, porque eu entendo que Deus me ama e a graça do Senhor me basta.
Ou seja, tanto na vitória quanto na derrota, o que importa é aqui o que Paulo diz no início, pela graça de Deus que foi me dado. A minha vida no altar é demonstração da graça de Deus. Então, a definição de humildade é pensar menos ao meu próprio respeito, pensar com moderação ao meu próprio respeito, na medida de fé que Deus me deu. Ou seja, eu vou pensar ao meu próprio respeito, na medida de fé que eu tenho. Ou seja, como eu já falei, no momento alto, eu tenho fé, eu tenho reconhecimento, que eu entendo que é só pela graça do Senhor que eu experimento isso. Quando eu estou numa derrota, eu tenho fé que mesmo assim, Deus me ama, Cristo me ama. Eu sou o filho de Deus. Então, o que me estabelece numa vida de moderação, de humildade, poder focar nas outras pessoas e não focar em mim mesmo, a minha convicção da graça de Deus que eu tenho, segundo a proporção de fé que Deus me deu. Pela fé eu entendo que a minha posição diante de Deus não depende das minhas vitórias e não é eliminado pelas minhas derrotas. Pela fé eu entendo que a minha posição diante do Senhor, o meu valor real, pela fé, não depende das minhas obras, das minhas vitórias, das minhas derrotas. Depende da minha posição em Cristo Jesus, da minha compreensão do Evangelho de Cristo Jesus. Então, na vitória, na derrota, pela fé, eu posso entender que a graça de Deus reina sobre mim. Você vê sua vida sendo muito montanha-russa? As suas emoções sendo para cima, para baixo, muito dependendo das circunstâncias que você enfrenta? Fortalece sua fé, foca na graça do Senhor e ergue os seus olhos para a vida de outras pessoas e para de olhar para o seu próprio umbigo. Isso é a definição de humildade. E parar de pensar somente em você, pense em outros. Reconhece que tanto na vitória quanto na derrota, a graça do Senhor é a razão da vitória e também é a solução da derrota. E a sua capacidade de viver assim vai ser proporcional à sua fé no Evangelho de Cristo Jesus. Procure crescer na sua fé. Então, quando eu olho para a vida dos meus pais, de alguma forma, são os fundadores dessa igreja. Se alguém me pergunta qual foi a marca da vida do seu Ricardo e Dona Arete, com certeza poderiam ser descritos como pessoas de santidade, visionários, pessoas dispostas. Mas eu diria que a característica principal que eu observei constantemente na vida deles era fé. Fé. Uma confiança sólida
na soberania de Deus, na capacidade de Deus, no controle de Deus, na intenção de Deus de usar suas vidas, apesar das suas falhas, fraquezas, vitórias e derrotas. Houve muitas derrotas, muitas doenças. A minha mãe faleceu antes de inaugurar a palavra da vida, antes de ver Cristo é vida realmente realizada, Deus levou a mim. Mas mesmo diante do câncer dela, ela teve uma confiança absoluta que Deus sabia o que ele estava fazendo. Tinha fé que Deus vai fazer algo. Se não for comigo, ele vai levantar outros. A missão de Deus não depende de mim. Depende do corpo de Cristo. E Cristo vai realizar isso. Então, essa é a definição de humildade. E aí nós temos a demonstração de humildade nos próximos versículos. Ele diz, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então nós olhamos aqui a demonstração de humildade, primeiramente, funciona com a unidade do corpo. Ele, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nós somos um só corpo. A demonstração da unidade, ele acontece no ambiente de unidade dentro do corpo de Cristo. Tanto a santidade depende do corpo de Cristo. Eu não consigo colocar a minha vida no altar. Eu não consigo ser santo. Eu não consigo deixar a minha vida no altar, porque sozinho eu sou um sacrifício vivo. E como sacrifício vivo, na hora H, eu tenho a capacidade de me levantar daquele altar. Mas o que eu preciso? Eu preciso de um corpo, eu preciso de um grupo de pessoas, eu preciso do corpo de Cristo unido para dizer, Gary, me parece que você está querendo fugir desse altar onde está o seu corpo. Bora voltar para o altar? Alguém pega a minha orelha e diz, para cá, isso já aconteceu contigo? Você vivendo uma vida de uma forma, você tendo atitudes, tendo palavras, tendo pensamentos, você sendo desanimado, você querendo chutar o pau da barraca, você querendo desistir da sua fé, desistir da obediência ao Senhor, e você começa a fugir do altar. E o corpo de Cristo, nós somos um só corpo. Bora, minha ovelha, de volta para o altar. A sua vida está no altar. Nós precisamos um do outro. Nós somos um só corpo. Aliás, todos os verbos assim, nos Romanos 12, 1 a 2, e são implícitos ali que não é um ato individual de eu me colocar no altar. É que o corpo, assim como um conjunto, se coloca no altar. Nós somos noiva de Cristo. Nós somos um só corpo. Temos todas as nossas imperfeições, nós temos todas as nossas fraquezas,
Mas onde eu sou fraco, você é forte. Onde você é fraco, talvez eu sou forte. E se na sua fraqueza eu não tenho fortaleza, outro membro tem. Então, como um corpo, nós somos de fato um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. A noiva de Cristo é apresentada diante de Cristo sem mácula, sem ruga. Isso não quer dizer que nenhum de nós temos ruga. Isso quer dizer que onde eu tenho ruga, você é maquiagem. Você tampa minhas rugas, para que, como corpo em Cristo, nós comparecemos diante de Deus sem mácula, sem ruga. Entendemos que precisamos uns dos outros, nós somos unidos num só corpo. Então, essa unidade que nós temos no corpo de Cristo, essa beleza que nós temos como corpo de Cristo, é baseado tanto na nossa unidade, um só corpo, quanto na nossa diversidade, porque a gente supre as faltas um do outro. Se nós formos todos idênticos um ao outro, a gente todos teria as mesmas falhas e as mesmas forças. Mas o fato que somos unidos num só corpo, com a nossa diversidade, a gente funciona bem. Então, levando para uma ilustração que a gente entende, talvez não enxerga muitas vezes, é um time de futebol cheio de atacantes. Vai bem? Não vai bem? Um bom time de futebol precisa de volante, atacante, mas precisa da zaga, né? Precisa do goleiro, precisa de pessoas com habilidades diferentes. E o volante, atacante, ele sente livre para ele atacar, arriscar o gol, porque ele sabe que atrás dele tem uma zaga forte que é disciplinado para ficar guardando para não tomar o gol. Então, um time bem equilibrado é um time que trabalha unidade na sua diversidade. Então, o desenvolvimento de humildade depende de uma unidade e diversidade que pratica a mutualidade do corpo. Nós somos membros uns dos outros. Somos unidos num corpo, diferentes uns dos outros, praticando a mutualidade dentro do corpo. A humildade, então, é eu reconhecer que eu faço parte desse corpo, que eu vivo juntos dentro disso. O foco não está em mim, nem está necessariamente em ti. O foco está em nós. Nós somos um corpo, unidos, com diferenças que complementam e completam uns aos outros, para que nós podemos viver em mutualidade, edificando e amadurecendo uns aos outros. Então, a humildade sempre vai funcionar dessa forma, e a humildade contribua constantemente para a santidade de todo. Ou seja, a minha vida no altar, uma vida de santidade, na minha vida pessoal, na igreja, depende da prática do desenvolver de humildade em nossas vidas.
entendendo que somos unidos enquanto diversos, mas que praticam mutualidade um com o outro. Então, o desenvolvimento disso nós temos, começando agora em versículo 6, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribua com liberalidade, o que preside com diligência, que exerce misericórdia com alegria. Então, o desenvolvimento da humildade começa com a dependência da graça do Senhor. Temos diferentes dons, segundo a graça que foi dada a cada um de nós. O dom que nós temos é devido e na dependência da graça do Senhor. Você não recebe um dom pelo seu merecimento. A palavra dom, na língua original, é a palavra carisma. Carisma. A palavra caris, no grego, é justamente graça. Carisma é uma dádiva da graça do Senhor. Então, nós recebemos dons pela graça de Deus. Dependemos da graça de Deus para os dons que nós temos. O dom que você tem é devido à graça de Deus. E essa graça de Deus, então, entrega para nós capacidades diferentes. Nós temos todos capacidades diferentes e nós temos uma lista de dons aqui. Ele começa aqui falando sobre o dom de ministério. Ministério tem a ideia de diaconato, de serviço. Aquele que serve o seu próximo, que soluciona os problemas que tem aqui. Aí ele passa para aquele que ensina, aquele que explica a palavra de Deus, aquele que ensina o seu próximo. E ele então vai de lá para a exortação. Então, quem ensina, ele explica o texto, quem exorta, ele encoraja, ele chega do lado e ele diz, vamos lá. Quem ensina diz, viva uma vida de santidade. Mas aí a gente... E a santidade é parar de fazer isso, começar a fazer isso, explica tudo sobre santidade. E diante disso, muitas vezes a gente diz, nossa, seria muito legal, mas eu sou incapaz. Quem exorta chega do lado dizendo, não, você consegue sim, vamos lá, vamos juntos. É aquele pessoa que dá ânimo, que é animador de torcida. E a gente precisa disso. Então, tem o lado de encorajamento de um lado e cobrança do outro lado. Então, vamos lá, a gente consegue. Não estou conseguindo. Eu falei que você consegue, vamos lá. Né? Então, ele encoraja de um lado, ele puxa a orelha do outro lado. Esse é o dom de exortação. Então, ele também, alguns têm o dom de contribuição. Ser generoso, de ter posse, de ter bens, e ser generoso não somente com seus bens, mas com seu tempo, com sua casa e assim por diante. O corpo precisa dessa generosidade na área de contribuição.
que preside. Aqui nós temos a área de liderança, de ter visão, de ser líder. E o corpo precisa de um líder. E assim, por final, com misericórdia. Pessoas que dão ânimo aos desanimados. Então, temos aqui uma lista de vários dons. Temos outros lugares nas Escrituras que falam ao respeito de outros dons, mas todos são mais ou menos essa categoria. Tem uma maneira um pouquinho diferente de pensar ao respeito dos dons e a distribuição dos dons. Então, geralmente, quando pensamos sobre dons, nós pensamos que, então você recebe o dom de ensino, você recebe o dom de misericórdia, você recebe o dom de presidência, você recebe o dom de exortação, você recebe o dom de contribuição e que cada um de nós temos um dom, ou talvez mais de um dom que nós recebemos e que nós precisamos praticar aquele dom. Uma possibilidade de ser assim, mas ao estudar os textos e ler ao respeito disso, eu acho, né, os meus alunos no seminário sabem que essa é uma das minhas frases prediletas. Eu creio que as Escrituras ensinam, né? Isso quer dizer que isso não é uma convicção que eu tenho, que a palavra de Deus, sem dúvida, ensina isso. Mas eu acho que é uma maneira diferente de pensar ao respeito dos dons. Que todos nós temos um dom ímpar. Todos nós temos um dom que é diferente do dom que outra pessoa tem. E que o meu dom não é apenas o dom de ensino, ou o dom de misericórdia, ou o dom de presidência, mas que meu dom, na realidade, é uma mistura de uma variedade de dons. Eu tenho, talvez, uma porção maior de presidência, uma porção um pouquinho menor de ensino, uma porção de ministério, uma porção de contribuição, que eu tenho uma mistura variada de todos os dons, ou não, se não todos, de uma variedade de dons, e que eu sou a única pessoa que tem aquela mistura. E que dons devem ser vistos não como algo estático, mas algo dinâmico. Quando Paulo ensina a respeito dos dons, ele diz que dons podem ser negligenciados, dons podem ser reavivados, dons podem ser desenvolvidos e desejados, devem ser desejados. E Paulo aqui usa o corpo como exemplo dos dons. Então, eu gosto de ilustrar assim, né? Olha para a sua mão. Do que sua mão é feita? Pelo, pele, músculos, sangue, veias, cartilagem, ossos, unhas, um monte de outras coisas. Agora, pensa ao respeito do seu joelho. Se você é mulher, então você pode olhar para o seu joelho, se tem saia, mas, né? Do que o seu joelho é feito? As mesmas coisas, né? Só que em proporções diferentes. O joelho não tem unhas, né? Mas tem mais cartilagem, tem os mesmos componentes que faz sua mão, faz o seu joelho, só que uma mistura totalmente diferente que permite você exercer essa função que
que você tem dentro do corpo. Então, praticando isso, quando você pensa a respeito dos dons, eu encorajo você a não ser preocupado em identificar, eu tenho o dom de tal, e eu preciso exercer esse dom. Esse é o meu dom. Então, dentro da igreja, todo mundo tem que se adequar ao meu dom. Então, se eu tenho dom de ensino, mas não tenho abertura para ensinar na escola dominical, então essa igreja não precisa de mim, eu vou procurar outra, onde eu tenho oportunidade de ensinar. E muitas vezes, pessoas olham para o seu dom de uma visão egoísta, dizendo, esse dom eu preciso exercer, porque assim eu sinto realizado, eu sinto feliz ao exercer esse dom. Já que eu tenho esse dom, eu preciso exercer. Então, o corpo se adequa a mim. Essa visão dos dons é o contrário, é dizer, não, eu tenho uma variedade de dons. O que o corpo está precisando? Como é que eu posso servir dentro do corpo? Então, eu vou enfatizar isso, esse dom que eu tenho. O corpo está precisando de mais exortação? Eu tenho um pouquinho de dom ali. Eu talvez vou negligenciar um pouquinho essa área de ensino para eu poder exercer exortação, aconselhamento, ministério e coisas dessa natureza, porque o corpo está precisando disso no momento. Então, eu vou desenvolver nessa área, eu vou talvez negligenciar um pouquinho dessa área, entendendo que eu estou colaborando para o bem-estar do corpo. O corpo não existe para ser apenas receptor do meu dom, e então o meu dom tem que ser apreciado dentro do corpo. Não, o meu dom existe para o bem-estar da igreja. E eu adequo o meu dom à necessidade que a igreja tem. Então, essa é a minha heresia ao respeito dos dons espirituais, né? A maneira que eu acho que os dons são desenvolvidos. Talvez uma visão um pouquinho diferente. Mas entender que o dom que você tem é pela graça de Deus, é uma dádiva de Deus. E interessante que eu gosto dessa lista de dons é que cada lista, cada ingrediente é seguido por uma atitude de dedicação. Se você tem esse dom, então seja dedicado, faça com alegria, faça com generosidade. Deus não importa tanto com o que você faz, mas Ele importa também em como você faz. Se você exerce o seu dom com dedicação para a glória do Senhor. Então, o desenvolvimento de humildade é isso. É eu entender que tudo que eu tenho é pela graça do Senhor. Tudo que eu tenho é diferentes capacidades que eu uso para servir o corpo, para edificar e estimular o corpo de Cristo. E eu faço isso com excelência, com dedicação. Isso é uma demonstração de humildade. A unidade da igreja, a unidade de uma igreja que tem a sua vida no altar de santidade, depende da gente viver em humildade uns com os outros. Onde nós pensamos sobre outros. Onde nós, então, colaboramos juntos com outros. Onde usamos os nossos dons e capacidades para servir
uns aos outros. Essa é a definição, a demonstração do desenvolvimento de humildade. E entenda que a santidade do corpo de Cristo só é possível diante da unidade do corpo de Cristo, que depende da humildade dos seus membros. Então, depende da graça do Senhor. Use os seus dons com excelência, visando a glória de Deus e a edificação de Deus. Agradecemos o ensino de Paulo a respeito dos dons. E eu peço que nós possamos ser uma igreja, ser pessoas não focados em si, mas focados primeiramente em Ti e depois um dos outros. Que nós possamos reconhecer a Tua graça em nossas vidas, nos capacitando com uma diversidade de dons que opera numa unidade uns com os outros, sempre dependendo da graça do Senhor. Nos ajude a fazer isso com excelência para a glória do Senhor. Oh, Pai, protege os nossos corações de orgulho nas nossas diferentes funções. E nos ajude, oh Pai, a viver para a Tua glória em nossas vidas. Peço que essa igreja possa estar vivendo essa diversidade em unidade, protegida pela humildade, para que nós possamos viver em santidade diante de Deus. Peço em nome de Jesus. Amém.